Bom dia, galera. Bom dia. E aí, como é que vocês estão? Então, estou bem feliz aqui, né, nessa nossa primeira live do ano, tá? E, e começando então com esse tema que acho que é de grande importância, né, da gente falar desse piloto automático, certo? E então eu comecei aqui, tá, no YouTube. Logo eu vou começar aqui no Instagram também. E aí nós vamos então bater um papo sobre esse tema tão importante, que é o piloto automático, mas não só isso, né? É a gente começar a refletir sobre qual direção que a nossa vida está tomando, né? E por que muitas vezes, mesmo eu preenchendo a minha rotina de, de, de coisas, né? De coisas novas, de aprendizado, mesmo assim esse vazio ainda permanece dentro de mim, certo? Então, espero que vocês aproveitem. Eu vou estar começando então aqui. E aí, vamos lá, né? Vamos para a nossa live. Então, bom dia, bom dia, bom dia, né? Vamos começando de uma forma muito especial, né? Começando então 2026 e começando para a gente falar desse tema tão especial, tão importante nesse momento da nossa vida, que é falar sobre, primeiro, que correria não é propósito, né? E eu vejo muitas pessoas hoje, quando estão vivendo um processo, às vezes, de ansiedade ou até mesmo de depressão, tentando começar qualquer coisa, né? Às vezes começando a uma atividade nova, começando algo para aprender, se esforçando às vezes na academia e tudo mais. E ok, tudo isso tem uma função. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é que por mais que eu preencha a minha rotina com uma série de situações, mesmo que sejam prazerosas para mim, ela não traz o propósito. Ela não preenche a minha alma, ela simplesmente preenche meu tempo, tá? Que por mais que, beleza, uma boa atividade física, uma boa alimentação, uma boa leitura, ela vai trazer um preenchimento de um tempo muito mais produtivo, porém, isso não preenche a minha alma. E é um pouco sobre isso, da gente começar a entender o que, né, qual é o motivo pelo qual, no tempo que a gente está vivendo hoje, tá? Nesse tempo que a gente está vivendo hoje, parece que as pessoas, e nós mesmos, né? Parece que não sabemos muito bem o porquê que estamos vivos, ou para que nós estamos vivos. Vocês já repararam isso? Tá? Não sei se isso vai fazendo sentido para vocês, tá? Mas vamos lá. Então, para a gente começar, eu quero trazer uma visão para vocês bem importante, tá? Uma visão bem importante, que é que é para vocês pensarem assim, por que a nossa vida hoje, tá? Por que a nossa vida hoje, ela tá tão
sem sentido. E, muito mais, por que parece que a gente está vivendo tão no piloto automático, sabe? Por que será que a gente está vivendo tão forte no piloto automático? Pensem um pouquinho na vida de vocês. O porquê será que a gente está acordando, estamos ficando no piloto automático, tá? Estamos ficando ali dentro desse piloto automático. Estamos passando o dia inteiro e continuamos no piloto automático. Seja por meio de comportamentos, seja por meio, às vezes, me desviando, sabe? Olhando para o celular ou me desviando dentro do que? Cada um, né? Às vezes com séries, com filmes ou com comidas, com pornografia, né? O que dentro da vida de vocês tem trazido tanta dispersão? Talvez essa é a palavra certa, né? Porque quando a gente está, às vezes, na correria do dia a dia, seja no trabalho ou em alguma situação específica que demanda muito de mim, muitas vezes eu posso até estar num certo piloto automático, mas eu estou em ação, eu estou construindo algo, eu estou produzindo algo na minha vida. Mas o meu grande questionamento não são nesses momentos produtivos, mas o que você tem feito nos momentos que está você e você mesmo. Às vezes quando você volta para casa, qual é a sua dispersão? O que você busca para fugir desse contato contigo mesmo? Tá? Vou dar um tempinho para você refletir. O que você tem feito para se dispersar e que acaba entrando ainda mais nesse piloto automático, né? Acho que esse é o principal ponto para a gente conversar. Agora, vamos tentar olhar para uma situação até mesmo histórica, né? Se vocês analisarem desde os primórdios, uma das coisas que o ser humano mais trazia consigo era uma questão de instinto, quase que animal mesmo, né? De perceber o ambiente no qual tá vivendo, perceber perigos, né? Ligado à sua sobrevivência, perceber que aquilo que está ligado às vezes à minha alimentação. Será que eu posso comer essa planta? Será que eu não posso? Será que isso é venenoso? Será que isso não é? Né? Todo esse instinto ligado aos nossos sentidos, né? Isso ao longo do tempo, conforme a população começou a se reunir muito em cidades, a percepção de segurança acabou fazendo com que a gente perdesse essa parte instintiva nossa. Ela continua ali, mas não está mais tão aflorada. Então, quando a gente perde isso, a gente já perde um aspecto muito importante para nós, seres humanos. O segundo ponto, que talvez nos últimos 100, 200 anos, começou uma destruição de algo que é que é a tradição. Tradição, muitas vezes, dentro da nossa família, que é até mesmo a história da nossa família, isso foi se perdendo. A tradição comportamental do pai, da mãe, a função de cada um, tá? A função de cada um. Aquele aspecto de autoridade fazia com que o filho olhasse para esse pai, olhasse para essa mãe e já tinha uma base comportamental muito clara da tradição dessa família. Tá? E quando eu falo tradição aqui não é religiosa, mas é mais comportamental mesmo, sabe? Onde essa criança ela crescia com muito mais certeza do que ela era, né? E
e o para que ela estava viva dentro de uma construção, seja de sociedade, uma construção familiar. Era muito mais forte isso por conta da tradição. Agora perceba, esses dois pontos, nosso instinto e a tradição. Duas coisas que já vêm sendo desmoronadas. A gente perde isso dentro de nós. Perdemos essa referência instintiva e perdemos essa referência da tradição. O que sobra para nós? Olha só, né? A tradição nos dava algum propósito, né? Sim, a, a tradição ela nos direcionava em relação à vida, né? Eu tinha muito mais clareza em relação ao que a minha função no mundo e o que eu podia levar para o mundo. Mesmo que, por exemplo, antes a gente não tinha tanta informação, mas às vezes eu aprendi ao longo da minha vida um ofício, algo, e eu percebi que eu fazia bem. Então, logo, aquilo que eu faço bem, essa habilidade que eu tenho, eu levava para o mundo. Eu, eu colocava isso a serviço do mundo, né? Então, eu tinha um propósito muito maior, seja no meu trabalho, o homem como pai, a mulher como mãe, né? Então, é, 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 e a família ampla, né? Não só a família estrita, né? De pai, mãe, filhos, mas avós, tios, tinha uma função muito mais clara, né? De zelar pelos pequenos, né? Para que eles pudessem crescer juntos. Hoje, eu vou chamar isso de microfamília, tá? Porque tem a família grande que são já entre os avós, os tios e tudo mais. Então, hoje, a microfamília é assim, tá? Eu tenho um pai, uma mãe e um filho, mas os tios aqui, que são pai, mãe e filho também, já pensam totalmente diferente. Por quê? Porque a tradição não está mais forte nessa família. Consequentemente, a diferença aqui da criação faz com que esse tio aqui, essa tia, não participe mais da formação desses sobrinhos e esse tio e tia também não participa da formação desse sobrinho. Porque tá tudo diferente. Cada microfamília tem uma formação e muitas vezes nem formação tem. Simplesmente vai permitindo que esse filho ou essas crianças elas cresçam com a vida mesmo, né? E aí a gente entra nesse ponto que eu acho que é tão sério, porque quando a gente perde a tradição, as pessoas, vamos colocar individualmente, elas acabam ficando um tanto quanto mais egoístas, muito mais pensando em si, pensando nos seus prazeres, nas suas dificuldades, nos seus confortos e principalmente uma grande pergunta e que talvez alguns de vocês podem estar fazendo também. Por exemplo, eu vou passar por um desafio, seja profissional, no trabalho, o que for. E a grande pergunta, talvez interna, que talvez você faça, seja: o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? E aí que tá, esse grande questionamento, muitas vezes é o grande mal da nossa época, que perdeu a tradição, tá? Porque eu estou muito mais preocupado com o que eu vou ganhar. E quando eu falo ganhar aqui, não é um crescimento interno, se tornar uma pessoa melhor, mas é ganhar realmente. Eu posso até me sacrificar, porém, se eu tiver algo bom, prazeroso e confortável lá no final. Eu não estou mais pensando no meu servir, não estou mais pensando no ser humano, eu não, estou pensando apenas em mim. E quando isso acontece, quando a gente perde a tradição e isso aflora na sociedade,
o senso de responsabilidade vai embora. E aí, esses pais começam a terceirizar tudo. Eu terceirizo a minha responsabilidade com os meus filhos, eu terceirizo a responsabilidade, muitas vezes até com a minha própria saúde, eu terceirizo tudo. Por quê? Porque eu não quero me incomodar. Pra que eu vou me incomodar? O que eu vou ganhar com isso? Entende? Quanto mais eu terceirizo isso, quanto mais eu me distancio realmente do ser humano ou do meu propósito, mais no automático eu vou ficando. Percebem isso? Veja se faz sentido para vocês, tá? Veja se faz sentido para vocês, porque nós estamos falando aqui de um ponto muito profundo, tá? De um ponto muito profundo. E aí, ou seja, para que eu estou vivo? Para que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Entende? E se a pergunta central da sua vida é o que eu ganho com isso, eu só estou pensando pura e exclusivamente em mim. E isso pode ser um grande problema no futuro, tá? Eu posso até estar direcionado nesse momento pensando em algo relativamente bom, mas quanto mais eu foco em mim, mais aquilo que eu estou buscando muitas vezes foge de mim, sabe? Quantas pessoas eu já atendi falando assim, meu, o que eu mais busquei é ser feliz, ou ter paz, sabe? Talvez alguns de vocês já tenham falado isso. Não, o que eu busco é ter paz. Eu preciso de paz, né? E aí, quanto mais corre atrás da paz, parece que mais a paz corre dessa pessoa. Já pararam para pensar nisso? Porque eu estou colocando no meu foco, na minha vida, o ponto final do meu objetivo. Eu estou correndo atrás do ponto final. Sendo que esse ponto final é só consequência da minha ação, consequência do meu posicionamento, da minha intenção, da minha ação no meu dia a dia, como que eu estou vivendo o meu dia a dia. E aí que entra, quanto mais no piloto automático eu estou, tá? Quanto mais no piloto automático eu vou vivendo, menos eu presto atenção na minha vida, tá? Menos eu presto atenção na minha vida. E esse talvez seja um grande e perigoso problema. Por quê? Né? Se eu tô aqui olhando para a vida, tá? Olha só. Se eu tô aqui olhando para minha vida e ela vai passando, né? Nós estamos aqui dependente do tempo, certo? Então, ela vai passando e eu vou vivendo mais do mesmo todos os dias. Todos os dias eu vou vivendo mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Aí é aquela fala que eu também já falei, e acredito que todos vocês já falaram, nossa, mais um ano se passou, como o tempo está passando rápido, né? Mas será que o tempo está passando rápido ou é porque eu realmente não percebo o tempo que eu estou vivendo? Eu não presto atenção nesse tempo que eu estou vivendo, certo? E isso talvez seja um grande problema, porque eu não presto atenção. Eu não presto atenção no tempo que está passando, certo? Agora, talvez o grande ponto que a gente precisa pensar, e talvez seja um dos motivos pelos quais as pessoas têm adoecido, tá? Aí de doença física ou psíquica mesmo, ou elas estão tão atordoadas, perdidas, desorientadas, tá? É justamente porque como eu cresci, eu não sei quem eu sou, não sei nem para que eu estou vivo, qual é a minha utilidade ou a minha função no mundo.
Eu não faço a mínima ideia para que eu tô aqui. Mas foi embutido na minha cabeça, né? Desde a, desde a minha família, depois a escola e assim por diante. Foi embutido na minha cabeça que a minha função é encontrar um trabalho, ganhar dinheiro, construir bens, ter uma reserva e aproveitar a vida. Daí hoje eu tô talvez num trabalho que eu não gosto, não ganho tão bem, ou se eu ganho, eu gasto também muito bem para tentar satisfazer um pouquinho os prazeres que eu não tô tendo dentro do meu trabalho. Não aproveito a minha vida e lá dentro tem um certo desconforto, que por mais que eu tenha vivido coisas boas, parece que esse desconforto, esse peso me acompanha. Por que que te acompanha? Justamente porque você não está vivendo a sua vida como um todo. Você não sabe nem para que você está aqui. Então, o grande ponto de sair do automático, né, não é simplesmente parar. Eu falo assim, eu já fiz algumas lives falando sobre a presença, sobre você parar, contemplar algo bom, algo belo, né? Eu acho que daqui a um pouco eu quero falar sobre algumas partes da vida, mas não é só sobre isso, sabe? Porque eu já vi muitas pessoas, e assim como eu também, já fiz a experiência de assumir uma certa presença, né? De parar, de fazer oração, ou de meditar, ou de contemplar algo, e realmente é muito bom. E já ajuda muito na nossa vida. O prestar atenção, de ver a coisa acontecendo, né? Isso é muito importante. Mas não é só isso. E é aqui que muitas pessoas se perdem. Porque elas param aqui. Elas vão, aprendem esse ato de parar, de contemplar, de meditar, de aproveitar esse momento, mas elas não têm uma direção. Aqui está o ponto central. Sair do automático é você encontrar uma direção na sua vida, um para quê na sua vida, tá? Um para quê na sua vida, tá? Qual é esse para quê na sua vida, tá? Então eu quero ler um, um, uma frase aqui do um texto bem curtinho, né? Do Viktor Frankl, para vocês entenderem qual é a minha ação, qual é o meu comportamento no meu dia a dia, tá? Ele diz assim: entre o estímulo que nós estamos tendo, né, da vida, do ambiente, das pessoas, e a resposta que eu dou, existe um pequeno espaço de alguns segundos. Neste espaço está o nosso poder de escolha, nossa resposta. E em nossa resposta está o nosso crescimento e nossa liberdade. Olha como é legal. A nossa vida, o nosso dia a dia está o tempo todo, tá, me confrontando, me trazendo estímulos, né? Como eu estou respondendo a esses estímulos, né? E aí que tá o nosso... é aí que tá o segredo. Porque se você está no piloto automático, é porque você já vem respondendo a alguns estímulos da mesma forma. Uma forma que normalmente te leva ao prazer, ao conforto, ou aquilo
que te traz alguma coisa em troca. Mas que é como se a vida estivesse querendo mais de você. Então continua te trazendo os mesmos estímulos. E aí, qual é a resposta que eu vou dar? Uma resposta que me leva a um crescimento ou a um empobrecimento? Em cima do muro a gente não consegue ficar. E é sobre isso que é a nossa liberdade. A gente tem total condição de responder à vida de uma forma que me empobrece, né? E quanto mais eu me empobreço, talvez maior é o buraco que vai estar dentro do meu peito. Então, se eu estou lá no meu piloto automático, estou sentindo um baita de um vazio interno e eu não consigo sair, eu tenho dois caminhos que se somam, tá? Não é fazer um ou outro. São dois caminhos que se somam. Primeiro, eu preciso aprender a olhar por uma área da vida que hoje não é valorizada, que é a área contemplativa, que é a área do belo, tá? É só vocês verem as nossas cidades hoje em dia. Hoje em dia, se você for pegar ali, né, uma prefeitura ou o que for, eles vão fazer uma obra, tipo uma ponte. Eles vão pensar apenas na funcionalidade dessa ponte. E isso torna a obra muito mais barata. Mas nada mais é pensado para a beleza estética daquela obra. É só vocês pensarem, por que eu quero ir para a Europa? Né? Quando as pessoas falam, eu gosto de ir na Europa, por quê? Porque lá bem antigamente, as coisas eram construídas para funcionalidade, mas também para beleza. E eu estar em contato com o belo também é uma forma de trazer uma grandeza para minha alma. Então esse é o primeiro passo da gente sair do automático. É eu ter a capacidade de abrir a minha lente, ou pelo menos colocar a lente em relação à beleza da vida. A contemplação de algo belo. Contemplação de... E quando eu falo isso, eu não preciso viajar para a Europa, tá? Eu só dei o exemplo. Mas tem um pôr do sol maravilhoso, tem um nascer do sol, tem a natureza que está aí, né? Aqui em Blumenau, pelo menos, nós temos uma parte riquíssima de beleza natural, né? Que nós podemos trazer uma contemplação, isso é maravilhoso. Nós podemos fazer orações, rezar, nós podemos meditar, nós podemos aproveitar cada refeição, prestando atenção na refeição. Eu posso ter um momento de um olhar de carinho com minha parceira, com meu parceiro. Eu posso estar trazendo vida para minha vida dentro de uma forma que muitas vezes não é praticada e muitas vezes não é nem ensinada. Por quê? Porque nós fomos treinados já há muito tempo para funcionalidade. Qual é a função da minha ação? Que também está ligado à vida, mas é apenas um aspecto, que é o aspecto da construção. Então, a primeira etapa para a gente sair do piloto automático é eu aprender sobre essa parte também da vida, que é a parte contemplativa, a parte de estar presente, de aproveitar esse momento, tá? De eu ter uma conexão muito maior com a minha consciência, que é aquilo que dentro do filme do Pinóquio é o grilinho. E o grilinho vai estar sempre mostrando para nós o melhor caminho para o nosso crescimento e para o nosso melhor desenvolvimento como indivíduo e como pessoa. Certo? Então, isso é essencial. E o segundo passo é eu me conectar com o direcionamento da minha vida.
Se eu me conecto com essa consciência, o tempo todo a vida vai estar me questionando e eu vou prestando atenção nessa direção da minha vida, eu começo a entender o para que eu estou vivo e qual é o direcionamento da minha vida. Eu começo a entender a minha função no mundo, seja no mundo estrito mesmo da minha família, ou no mundo do meu trabalho, ou no mundo dos meus amigos, ou no mundo, às vezes, de uma comunidade, de uma religião, do que for onde você participa. Eu começo a entender a minha função no mundo. E aqui eu não coloquei, mas tem uma frase que eu gosto muito, que é quem entende o seu para quê aguenta qualquer como. E vou explicar isso para você. Se eu entendo para que eu estou vivo, a minha função, o meu servir, eu aguento o como, que muitas vezes o como não é fácil, o como muitas vezes é dolorido, o como muitas vezes traz desgaste. Às vezes eu tenho que dormir pouco, eu tenho que me esforçar mais, eu preciso me dedicar mais, e isso não é prazeroso. Mas se eu entendo para que eu estou fazendo isso, e se eu entendo que faz parte do meu processo de vida, faz parte do meu crescimento de vida, eu aguento o como, eu aguento o caminho, entende? Então, se eu organizar esses dois passos, que é o aprender a me conectar, a contemplar, a me conectar mais com a vida e ver a beleza da vida, e eu entender o direcionamento, eu tenho uma direção a percorrer, eu saio do piloto automático. Então, preencher a minha vida com um monte de ações e estímulos não é propósito. É só encher linguiça, né? Para eu me conectar com essa essência e para eu aguentar os comos da vida, eu preciso dessas duas partes. Então, pensem bem nisso. Pensem em como está a vida de vocês, tá? Como vocês estão olhando para isso. E veja se faz sentido, tá? Se quiserem perguntar algo ou apenas comentarem se faz sentido ou não faz sentido, se caiu uma ficha, se deu uma ideia, né? É bem importante. E lembrem, tá? A melhor forma da gente começar o ano é começar com um direcionamento diferente, né? Para onde a minha mente está conectada? Para onde eu estou olhando, né? Não só vendo com os meus olhos, mas para onde eu estou direcionando a minha alma. Isso é um caminho de crescimento? Ou é apenas um caminho que eu vou percorrer e que talvez não vai me levar a lugar nenhum? Apenas abrir ainda mais o buraco do meu peito. Certo? Pensem nisso, tá? As lives vão continuar ali com em torno de 30 minutos, tá? Então, eu vou ficar só mais um tempinho para dúvidas. E só lembrando, né? Então, as lives elas vão ficar salvas no YouTube, tá? Eu vou deixar no Instagram apenas 24 horas, depois eu vou tirar de lá. Vou deixar o YouTube um pouco mais organizado e vou deixar depois o link ali no Instagram para quem quiser acessar e curtir, tá? Lembrando que esse ano vai ter algumas novidades, né? Então nós temos o curso da transformação sistêmica biológica, já inscrições abertas, que vai começar em março, tá? A partir de fevereiro eu vou começar um grupo, tá? Com o nome A Vida Como Ela É, tá? Vai ser um grupo um pouco diferente, depois eu vou estar compartilhando com vocês, tá? Mas quem quiser já saiba que vai acontecer nas quartas-feiras à noite, tá? Não é grupo de constelação, é um grupo diferente, tá? Onde nós vamos estar falando
sobre questões da vida e também questões ligadas à terapia. Algo de crescimento tanto individual para quem estiver lá, mas também para o grupo como um todo. Tá? É um propósito aí para 2026. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem, tá? Misto como? Depois, Lilian, tenta me escrever aí antes de eu finalizar. Mas aguardando o grupo, isso. Espero que vocês estejam lá para aproveitar e querendo ou não. Ah, sim, um grupo misto. Não é um grupo só para homens, não. Acho que essa era a pergunta, né? Não é um grupo misto, porque a ideia da vida como ela nesse ano que passou ali, é olhar realmente para a vida como ela se apresenta para nós e não às vezes tentando criar na nossa mente a, uma vida às vezes quase que perfeita e que às vezes você tá lá confrontando, brigando com ela, tá? E às vezes a gente só briga e vai passando anos e a gente não constrói nada dentro de nós. Então, caso faça sentido para vocês, depois deixa uma mensaginha, tá? Ela vai acontecer quinzenal, tá? Temas e justamente para que a gente possa ir crescendo junto, beleza? Então, eu espero que vocês aproveitem e agradeço muito a presença de todos. Deixe os comentários ali e, se puder, compartilhe ali com amigos, familiares que possam se beneficiar desse conteúdo. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima terça. Tchau, tchau.